Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Estamos na reta final do nosso guia, Fazendo Amigos para Deus. Sim, já estamos na lição de número 11, compartilhando a história de Jesus. Este guia tem por objetivo nos ensinar a trazer pessoas aos pés de Cristo, como testemunhar, como evangelizar. E hoje vamos estudar o que podemos aprender sobre a história de Jesus, como compartilhar essa história. Como afirmamos em uma lição anterior, nada comprova com mais eloquência o poder do Evangelho que uma vida transformada. Nós já dizemos que não há argumento mais forte para os incrédulos, para um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, do que uma família bem ordenada. Todos sabemos as dificuldades da vida, em comunidade, da vida em família. Agora, uma família bem ordenada é um argumento muito forte, porque é um argumento visível, palpável, da experiência. E uma vida transformada tem esse poder de ser um argumento forte em favor do cristianismo. As pessoas podem discutir nossa teologia e doutrinas, podem até pôr em dúvida nossa compreensão das Escrituras, mas raramente questionam nosso testemunho do que Jesus significa para nós e do que Ele fez em nossa vida. Então é comum você encontrar pessoas dos mais diversos credos religiosos, pessoas até não cristãs. Como falar de Jesus, como testemunhar sem ofender aquelas pessoas? Olha, eu vou te falar a verdade agora, que você está em erro. Provavelmente a pessoa vai ficar magoada com você. É obviamente que se você está falando é a verdade. Só que quando utilizamos, olha, eu vou te falar a verdade agora, em outras partes estamos chamando a pessoa, que ela está com a mentira. Então, qual deve ser a nossa postura? Olha, meu amigo, eu gostaria de compartilhar por alguns minutos como que eu creio, como eu entendo esse assunto. Olha, eu entendo esse assunto de maneira diferente. Eu interpreto o texto bíblico de outra maneira. Eu poderia compartilhar com você? Então, essa é uma maneira muito interessante, muito educada para nós dizermos que não concordamos com a opinião que estava ali na conversa, que nós cremos diferente e que nós poderemos compartilhar. Se a pessoa quiser perguntar, você esteja pronto para responder. Se a pessoa se interessar, ela vai pesquisar. Agora, nós não vamos, pela força, trazer ninguém aos pés de Cristo. Domingo, Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Leia Efésios 2, 1 a 10. Como éramos antes de conhecer a Cristo, o que é nosso desde que o aceitamos. Vamos lá? Efésios capítulo 2, verso 1 nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos, em pecados. Nós estávamos ali sujeitos ao espírito de Satanás, ao príncipe da potestade do ar, e é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, por natureza, éramos filhos da ira, ou seja, nós nascemos pagãos, Então, por natureza, naturalmente, nós não conhecemos a Cristo. Nós estávamos ali no mundão, seguindo as vontades da carne, mas agora Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora, de filhos da ira, nós passamos a ser filhos de Deus. De filhos da desobediência, nós somos chamados a sermos filhos da obediência. Aí eu respondo, Antes de conhecer a Cristo, mortos em delitos ou pecados, já comentamos, e depois de conhecer a Cristo. Porque, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então agora, de filhos da desobediência, você vai ser um filho da desobediência. Como? Pela graça. A graça é um poder que perdoa os nossos pecados e regenera a nossa consciência, nos dando capacidade para obedecer. É por isso que somos, então, salvos para boas obras. E aí, a lição vem comentando aqui embaixo, Por que as boas obras são tão essenciais para a fé do cristão? Como entender essa ideia no contexto de salvação
pela fé, independentemente das obras da lei. Esse assunto, ele sempre está à tona. A verdade, esse assunto é que causou ali a discussão entre Paulo e os mestres judaizantes. É este assunto que causou um cisma ali entre Lutero, né, entre os protestantes e católicos, como entender a salvação. E esse assunto também ele está sempre em voga hoje, né? Como vamos falar de salvação pela fé e de obras, não seriam coisas conflitantes? E eu gostaria de ser bem simples hoje, eu quero lhe falar umas coisas, dar alguns exemplos para você nunca mais esquecer este assunto. O problema todo é que nós confundimos, em geral se confunde, salvação com vida eterna. Se você não fizer mais essa confusão, o assunto vai ficar claro, cristalino na sua mente. Tiago, como assim confundir salvação com vida eterna? As pessoas entendem que ser salvo é ir para o céu. Olha, as crianças normalmente, mãe, fulano de tal, né, da Bíblia vai ser salvo, né? A gente sempre está ligado ali, salvação com vida eterna. Agora, salvação é uma coisa, possui os seus requisitos, vida eterna é outra coisa e possui os seus requisitos. Você quer ver? Os anjos no céu não precisam de salvação, eles nunca pecaram. Salvação é para quem pecou, né? Salvação é o perdão dos pecados passados, porque em Cristo temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, salvação é o perdão dos nossos pecados. Os anjos do céu que nunca pecaram, eles não precisam de salvação, né? Eles não precisam de graça. Agora, eles precisam de obedecer? Precisam de obedecer. Adão e Eva, em seu estado puro, antes da queda, lá no Éden, precisavam de obedecer? Precisavam, é claro que precisavam. A regra geral do universo é que os seres criados obedecem a Deus. É assim no céu, era assim no Jardim do Éden e nos demais mundos que Deus, né, criou. Também essa é a regra universal. Só existe graça em um planeta, que é o nosso. Por quê? Porque só o nosso pecou. Agora, o que acontece quando a pessoa peca? Ela é expulsa. Os anjos que pecaram ficaram lá no céu, continuaram tendo vida eterna? Não, perderam a vida eterna. Por quê? Porque eles obedeceram, né? Obediência é requisito da vida eterna. Você está lá no céu, né? Tem que obedecer. Aí os anjos desobedeceram, foram expulsos. Adão estava lá no Éden enquanto era obediente. O dia que desobedeceu, foi expulso. Então veja que obras, né? Boas obras, obediência ali, ele é requisito da vida eterna. E é a regra geral, é assim durante toda a eternidade. Agora, aqui na humanidade, nós pecamos, aí Deus nos dá graça. Por quê? Para perdoar os nossos pecados, para nos salvar da ira que vai destruir aqueles que ficarem ali, né, numa vida de pecado. Então, salvação é o quê? Pela graça você não pode fazer nada, né? Pedir a Deus e esperar Ele te perdoar, né? Só isso. Existe ali, né, os requisitos de você pedir para Deus, confessar os pecados, não é? Mas ali você tem que esperar de Deus. Você não pode pegar o braço de Deus e fazer Deus te perdoar. É de graça, entendeu? Então, a graça, ela é para perdoar os pecados e para nos capacitar a obedecer, ok? Então, a salvação, ela vai ser pela graça, ela perdoa os nossos pecados passados. E a obediência, as boas obras, também é pela graça, que nos habilita a obedecer. Então, uma ilustração aqui, que eu já vi, que é uma ilustração que não está de acordo com a Bíblia. Eu vou explicar por quê. A pessoa estava endividada, não conseguia pagar suas dívidas, estava muito mal. De repente, apareceu ali um pai dessa pessoa, um grande empresário, e disse assim: meu amigo, eu vou compartilhar a minha conta bancária com você. E agora você terá recursos ilimitados, você vai pagar todas as suas dívidas. Fique aí tranquilo, não faça nada, porque eu vou fazer tudo. Olha, essa é a maneira de nós criarmos problemas em uma pessoa, porque o trabalho é necessário. Ali, se um pai ele pega e dá tudo para o filho, nunca exige que o filho trabalhe em nada, ele está criando um malandro, não é? Então, essa não é uma boa ilustração para nós descrevermos o plano da salvação. O plano é melhor descrito como: nós estamos endividados, não temos nenhuma condição de pagar as nossas dívidas. Então, Deus, ou uma pessoa, vamos dizer assim, ele precisa se desfazer de algo muito precioso, que foi Jesus tendo que vir a essa terra, pagar um preço muito grande. E agora ele diz: meu filho, eu vou pagar as suas contas, tudo bem? Vou quitar os seus débitos, você não tem condição de pagar essa dívida,
mas eu vou lhe arrumar um emprego. Eu vou lhe ensinar a trabalhar e eu vou sempre lhe ajudar, se você for despedido, a arrumar um novo emprego para você. E juntos eu quero lhe ensinar você a ser um homem, uma mulher responsável, a cuidar bem das suas coisas. Essa é a maneira que nós ensinamos. Não apenas dando peixe, mas ensinando a pessoa a pescar. Você percebeu as duas diferenças? Então, qual que é a questão? Não confundir salvação com vida eterna. A salvação é de graça, o perdão dos nossos pecados é de graça. Agora, uma vez que eu fui salvo, eu entro na condição de Adão no Éden, eu entro na condição dos anjos que estão lá no céu. Todo mundo obedece, eu também tenho que obedecer. Essa já era a situação antes da gente cair em pecado, essa já era a obrigação de todo mundo, não é? Então, quando a pessoa paga as suas contas, o que você tem que fazer de agora para frente? Mantenha as contas em dia, né? Não vai se endividar novamente. Por quê? Porque todo mundo tem que manter as contas em dia. Se você foi perdoado por alguém, graça, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Mas agora, né, você também não pode ficar vivendo, não. Então você é salvo para boas obras, ok? Segunda-feira, transformados pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo. João era chamado na Bíblia de o filho do trovão. Por quê? Olha, chegando num lugar, não receberam a Jesus. Ele falou, Senhor, vamos orar a Deus para... Não te receberam, o Senhor é filho de Deus, então não tem mais jeito para eles, né? Vamos orar para que Deus mande fogo do céu e vai consumir essa vila. Aí o pessoal vai ver se não vai receber a gente. Quero ver agora quem não abre a porta, não é? Esse espírito estava em João, filho do trovão. Mas hoje João é conhecido como o discípulo do amor. Como que aconteceu isso? A lição pede para nós lermos vários textos de 1 João, onde diz que João se tornou alguém amoroso. Filhinhos, ele se refere assim, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, né? Nisto conhecereis o amor de Deus, que Ele deu o seu Filho por nós. Nisto conhecemos que nós amamos a Deus, quando cumprimos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha aqui como é que a lição já trabalhou o mesmo tema, graça, amor de Deus por nós. Deus deu o seu Filho, né? E pela graça nós somos perdoados, salvos, e agora nós pela graça também guardamos os seus mandamentos ao demonstrar assim o amor de Deus. 1 João 5,3, está lá, viu? Então, como nós vamos, né, converter as pessoas, não somos nós que convertemos ao Espírito Santo, mas como vamos fazer o evangelismo? Olha, o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta o amor. Então compartilhe o que você sabe, vai lá e ajude aquela pessoa, mesmo que é um inimigo, mesmo que é uma pessoa, né, que você não concorda, vai lá, ajude, seja cortês, faça porque é o certo a ser feito, porque Jesus faria para todas as pessoas, inclusive para Anás e Caifás, fazer o que deve ser feito, fazer o bem, não importa a quem. Então, pelo amor, a pessoa vai ficar interessada, olha, como que ele pode me amar, como que ele pode fazer estes atos, e vai se interessar no que você crê, no que você tem a dizer. Terça-feira, contando a história de Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus, não é mesmo? Nós estamos num país cristão, o Ocidente, e ele é muito cristianizado. E quando estava na escolinha sabatina, né, quando era criança, e aí a professora cantava, eu vou pôr minha ofertinha dentro da cestinha para as crianças de Além-Mar. Eu falei, quem são essas crianças de Além-Mar? Né? Além-Mar achava que era até um lugar, né? Não sabia que eram as crianças que estão depois do oceano, né, lá na África, lá na Ásia, lá na Austrália. A Austrália é um país cristianizado também. Mas então, existem pessoas que não conhecem Jesus. E um dia, na primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, estava passando algumas compras no caixa de uma loja e conversei com a operadora do caixa e perguntei de onde que ela era. Ela falou, olha, eu sou do Nepal. Eu pensei assim, Nepal, gente, esse país existe, né? É um país lá perto da Índia, perto, né, da China, onde existe a Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest, lá o Nepal. Falei, puxa, você é do Nepal. E aí minha mente veio assim, ela não conhece Jesus. Ela não conhece a história do Evangelho. Talvez ela é praticante de uma religião que adora ídolos, né? E eu fiquei pensando, que coisa. E ela me perguntou, e vocês? Né, vocês são do Brasil, eu perguntei de qual religião que ela era, ela me falou, mas eu já não lembro mais. Ela me perguntou, e vocês? Eu falei, nós somos adventistas do sétimo dia. Ela falou, não conheço, é o que isso? Aí eu vi que ela não sabia, não fez a relação que era uma religião cristã. Eu falei, é cristão. Ela falou, cristão? Ela não estava entendendo.
ela entendia que cristão era católicos. Eu falei, não, é do ramo protestante, ela já também não sabia. Existem pessoas que não conhecem Jesus. Infelizmente tive que ir embora, não dava para conversar. Mas já pensou? Você poder contar a história de Jesus e da mulher pecadora, detalhe por detalhe, de quem nunca ouviu. E Jesus, então, quando as pessoas estavam com fome, multiplicou alimentos, você sabia? E a pessoa vai ficar maravilhada. Quando você vai destravando as histórias do Evangelho e de repente aquela pessoa que era boa, ela morre. E a pessoa, mas por que? Ela vai querer saber. Muitas vezes nós, aprendemos ali aquela história de Jesus de maneira formal e não raciocinamos, não pensamos, não sentimos como se nós estivéssemos lá. Nós precisamos todo dia tomar um tempo para meditar, ponto a ponto da história de Jesus, deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das cenas finais. Em que lugar você estaria no julgamento de Cristo? Ou você teria fugido? Ou você estaria pedindo para ele ser crucificado? Jesus está aqui na cruz, você estaria olhando de frente, de costas? Você estaria chorando? Você estaria com medo dos líderes, né? Onde você estaria? Então nós precisamos de entranhar essa história na nossa vida e ser capaz de contar às outras pessoas. Aqui em Marcos 5 conta a história de um homem endemoniado e que ele era acorrentado, mas ele rompeu as correntes, ele se feria com pedras, aquela coisa que todo mundo tinha medo, o que essa pessoa vai fazer comigo? Né? Aí como é que você vai ler essa história? Pense naquele bêbado que está na sua rua, uma pessoa que o usuário de drogas, com crack ali, parecendo um zumbi, que você às vezes tem medo, né? Toda cidade costuma ter uma pessoa entregue ao alcoolismo, infelizmente, e havia ali uma pessoa endemoniada, uma situação muito terrível. Só que essa pessoa era violenta, era 10 vezes pior que o bêbado da sua rua. Mas agora, a manada de porcos pula no mar, as pessoas saem correndo na cidade, olha, um homem ali jogou os porcos no mar, aí todos correm, quando chega lá, o bêbado da sua cidade está calmamente ali, não está caído, não está nu, não está só de bermuda, ele está vestido em perfeito e são juízo. É isso que aconteceu aqui com o endemoniado ali. E as pessoas falaram, como pode? Porque hoje cedo eu vi ele quebrando tudo. Eu passei aqui ontem, era um doido, era um louco, mas agora ele está em perfeito e são juízo. Esse era o testemunho, foi transformado. Ele queria ir com Jesus e Jesus falou, não, você vai ficar aqui. Eu tenho muito a aprender. Olha, você sabe que eu sou o Messias. Vai lá e conte para as pessoas. O seu maior testemunho é aqui onde as pessoas conheciam você, o antes e o depois. E muitas vezes nós pensamos em ir para missões estrangeiras, não tem nenhum problema em ir para uma missão estrangeira, eu já tive muita vontade. Mas imagine até você aprender a língua daquele local, ganhar a confiança das pessoas, aprender a cultura. Talvez é mais fácil aqui, onde as pessoas conhecem o seu antes. Se você for transformado pela graça de Cristo, você não vai muito gastar tempo em pregar. As pessoas vão ver quem era você e quem você é hoje e vão ver a transformação e vão saber, olha, aquilo que ele professa, aquela interpretação bíblica deve ser a verdadeira, porque olha o que fez com ele. Essa que é a ideia. Vamos para quarta-feira, testemunhando com segurança. Leia 1 João 5, 11 a 13. Vamos lá? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí fica a pergunta, né? Quem tem o Filho tem a vida, maravilha, mas você tem o Filho de Deus? Ah, Tiago, mas eu sou cristão, claro que eu tenho o Filho de Deus, morreu por mim, estou aqui na igreja. Esse é o aspecto formal do cristianismo. Você tem o Filho no seu coração, você vive a vida do Filho. Nós estamos vendo, no noticiário muitos líderes religiosos acusados dos mais diferentes crimes, corrupção, roubo, assassinato, pedofilia, Aparentemente são pessoas que têm o Filho, mas na verdade quem pratica esses atos não tem o Filho. E aí fica a pergunta, você tem o Filho? Se você tem o Filho, você tem a vida, mas a pergunta é, você tem o Filho? Próximo texto, Hebreus, capítulo 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Como que tem que ter o seu coração sincero? Se você está indo para a igreja com o coração não sincero, você não está se aproximando, como diz o texto. Em plena certeza de fé. O problema da maioria do cristianismo hoje é que ninguém tem fé. Não tem fé nem que tem que ler a Bíblia.
pessoa lê um monte de coisa e não lê a Bíblia. Aí quando vê, essa história eu já conheço. Jesus e o semeador conheço. Davi e Golias conheço. História de Jó eu conheço. História dos juízes. História de Moisés, Mar Vermelho. Eu conheço todas as histórias da Bíblia. Eu queria uma história que eu não conheço. A pessoa não tem fé, não lê a Bíblia. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está lendo, você não tem fé. Então tem que se aproximar como? Com fé. Verso 22. Em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água. Muitas pessoas só estão lavando o corpo com água, mas a mente, o coração não está purificado. A consciência está pesada, não adianta nada você lavar o corpo com água no batismo e não ter o coração purificado. Aí como é que você vai se aproximar de Jesus? Aí não vai ter fé, não vai ter certeza, não vai ter poder, né? Vai estar inseguro, olhe pela minha vida espiritual. Irmão, nós temos que orar pela vida espiritual dos outros, nós temos que ser líderes, cabeça, firmes. Se nós, com toda essa verdade aqui, né, não estamos com fé, nós realmente vamos precisar que alguém ore por nossa vida espiritual. Mas esse não é o plano, o plano é que você ajude outros na sua jornada espiritual. Próximo texto aqui, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Qual que é o evangelho? Por ele também sois salvos. Amém, né? Mas não parou aí. Olha só a condicionante. Se retiverdes a palavra, tal qual vô-la preguei. E se você não retiver a palavra? Aí, né, você não vai ser salvo por ele. Então, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Então, a lição fala aqui, se não temos a certeza pessoal da salvação, não é possível compartilhá-la. Agora, o que é essa questão de certeza da salvação? Nós vimos que esses 3 versos, eles colocam uma condicionante. O primeiro, se você tem um filho. O segundo é se o seu coração está purificado. Aí você, né, vai ter fé para se aproximar. E o terceiro, se você reter a palavra. Então, o que é a certeza da salvação? E aqui nós temos que entrar com muito cuidado, porque sob o manto da certeza da salvação, muitas pessoas estão esvaziando a doutrina do santuário. Tiago, o que diz a doutrina do santuário? Em resumo, que você vai ser julgado após o fim dos 2.300 anos. Né? Eles já terminaram, já começou o juízo, e esse juízo vai se encerrar antes da volta de Jesus. Então, nesse período, os mortos e os vivos vão ser julgados. Vão ser julgados com base em quê, Tiago? Com base naquilo que está escrito nos livros, né? E aquelas pessoas que forem achados no dia do julgamento com pecados para os quais não houve arrependimento, ok? Ele foi perdoado, mas não houve arrependimento. O seu nome será riscado do livro da vida. Suas boas ações serão riscadas do livro memorial. E os seus, o perdão que ele, né, havia pedido, que estava lá no livro das iniquidades, também será removido e ela perecerá por todos os seus pecados. Essa é a doutrina do juízo, está lá em Daniel 7, está lá em Daniel 8, está em toda a Bíblia que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Lá em Hebreus diz assim, porque está ordenado aos homens morrerem uma vez e comparecerem perante o tribunal de Deus. Então, se você adota uma postura sobre a salvação, você elimina o juízo. Ou você vai transformar essa ideia de juízo aqui em um faz de conta que está lá todo um palco armado, mas é um circo e Deus não julga ninguém, né? É só um faz de conta. Não, a Bíblia ensina que tem a salvação, né? Que você tem que ter certeza dessa salvação, e que tem um juízo. Tiago, agora o que é ter certeza de salvação? Número 1, certeza que Jesus morreu na cruz por todos os pecados da humanidade e que o sangue dele pode me perdoar dos pecados e o sangue dele me livra de pecar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que diz a Bíblia. Então, uma vez que você conhece a Cristo, você tem que andar em novidade de vida, porque não é o sangue de Jesus derramado na sua vida e você não é transformado. Você não foi salvo para boas obras, você continua a mesma pessoa. Então você não foi perdoado. Então você tem que ter a certeza de que Jesus perdoa, de que você está firme, de que a sua consciência não te argui de nada. Entendeu? Pode até ser alguma coisa, mas a sua consciência, o seu coração tem que estar limpo. Agora, o que você não pode ter certeza de que você vai para o céu. Tiago, por que eu não posso ter certeza que eu vou para o céu? Porque isso é presunção, meu amigo. A salvação que nós recebemos hoje ela é provisória.
Como assim provisória, Tiago? Ela é provisória. O perdão dos meus pecados passados é provisório. Não misture, como nós falamos no começo, salvação com ir para o céu. Salvação é uma coisa, ó, recebi a salvação aqui provisória e tem que andar fiel em novidade de vida. Eu tenho que mostrar arrependimento, porque no dia do juízo, Deus vai ver que eu estou com Cristo. Se eu estou com Cristo, né, a minha salvação vai ser confirmada. O perdão dos meus pecados vai ser homologado eternamente. Está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Quem foi aperfeiçoado? Jesus. Ele se tornou autor da salvação eterna. Para quem essa salvação? Para todos os que lhe obedecem. Então, a salvação aqui provisória, ela é de graça, você não tem que fazer nada, né? Você ora a Deus, Senhor, por favor, Jesus, me perdoa, e é instantâneo, é a justiça da fé, é instantâneo, ok? E aí o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Só que agora você vai estar em observação se você realmente se arrependeu daquilo. Por isso que tem os livros no céu, por isso que no juízo esses livros vão ser trazidos à tona, os registros, e aí vai mostrar se você realmente teve o filho e se você viveu a vida do filho, se você teve a consciência pura e se você foi uma nova criatura, entendeu? Então, salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí, visto que você entrou na regra geral, que você obedece todo mundo, que você obedece, né, como todo mundo, como os anjos, aí você vai receber a vida eterna após o juízo, aí o seu nome vai ser imortalizado no livro da vida, porque o livro da vida entram nomes e saem nomes. O nome de Judas entrou e o nome de Judas talvez já saiu ou talvez ainda vai sair, não sei como é que está lá o juízo, né? Moisés pediu, risque o meu nome do livro da vida. Jesus falou, vou riscar o nome do livro da vida de quem pecar contra mim. Então, essa questão de certeza da salvação, nós temos que ter cuidado com essas palavras para não cair no evangelicalismo. Qual que é a ideia evangélica? Uma vez salvos, salvos para sempre. Então, eu tenho certeza que Jesus morreu por mim, que o sangue dele é poderoso para me livrar de pecar, o sangue dele perdoou os meus pecados e agora, junto com Jesus, serei vitorioso, estarei aguardando a volta de Jesus. Essa é a fé. Agora, será que eu já estou lá, meu caso já está decidido? Não sei. Tem um juízo aqui e eu tenho que temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, eu tenho que adorar Ele, eu tenho que, ser reverente aqui com cuidado. Veja só um texto que está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314. Jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo, estou salvo. O que nós não devemos fazer? Dizer, estou salvo. Se é entretida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração, o esforço sincero, em seguir para a frente rumo a consecuções mais elevadas. Nenhuma língua santificada, olha só, você quer ter uma língua santificada? Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Tudo bem? Então, com a maior propriedade, depois da volta de Jesus, depois da glorificação, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro pelo livramento eterno, enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, não deve nunca atrever-se a dizer, estou salvo. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque essa é a doutrina do perfeccionismo, né? Você dizer, estou sem pecado, eu sou perfeito, eu sou salvo, né? Temos que ter a certeza da salvação, sim. Jesus me salvou, Jesus já fez tudo o que ele poderia fazer. Agora, quando eu falo, estou salvo, quer dizer assim, olha, meu nome já passou lá no juízo, né? Nem os anjos sabem quem vai para o céu. Os anjos estão ali observando o juízo, os anjos não sabem o desfecho. Né? Os anjos estão observando como Deus vai julgar, como ele vai pôr um lá, outro aqui. Né? Como é que eu posso me atrever a dizer isso? É um pecado. É igual dizer, estou sem pecado, estou perfeito. Né? Então, muito cuidado com isso, irmãos. O que mais aqui? Vamos para a parte, já falamos bastante sobre isso, sobre a certeza pessoal de que Cristo me salva, agora não a certeza de que eu já vou para o céu. Não misture salvação com vida eterna, ok? Salvação é totalmente de graça, independentemente das obras da lei. A vida eterna exige que agora você seja uma nova criatura e viva como os anjos no céu também vivam. Mas os anjos vivem pela força deles, né? Nós precisamos inteiramente da graça de Cristo para fazer assim, ó. Tudo bem? Quinta-feira, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é um texto muito famoso, muito utilizado para dizer que, olha, é Jesus que vive em mim, então, uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo, eu tenho filho, tenho a vida. Mas ultimamente nós estamos vivendo momentos difíceis no cristianismo. De modo geral, nós presenciamos a erosão dos valores cristãos e a hipocrisia de muitos cristãos. A maioria das pessoas acaba se vestindo de um manto de justiça e nós vemos os maiores crimes sendo praticados sob o manto da religião. Meu amigo, essa era a vida dos fariseus. Eles pareciam muito religiosos, muito corretos, mas o seu coração escondia terríveis pecados. Então, eu gostaria de focar no seu coração. Como está a sua mente? Como está a sua vida? É Cristo que realmente está vivendo em você? Você já parou para pensar nesse verso? Porque Paulo diz que estou crucificado com Cristo, ou seja, a minha vontade, as minhas paixões, os meus desejos, os interesses da minha carne estão crucificados. E quem está crucificado não sai andando por aí, não se mexe. Então quem está se mexendo em mim é Cristo, porque não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que você tem levado é a vida de Cristo? É Cristo que está movimentando os seus membros? É Cristo que está planejando o seu dia? É Cristo que está direcionando os seus olhos, as suas mãos para o que ver e o que tocar? Meu querido amigo, se você acha que não, então Cristo não está vivendo em você, porque nós sabemos muito bem como é a vida de Cristo. E se nós olhamos para a vida de Cristo e vemos que Cristo não está vivendo em nós, porque a nossa vida é muito diferente, ore a Deus, a salvação é pela graça. A vida de Cristo mostra que sempre há esperança ao pecador arrependido, aquele que quer mudar de vida. Lembre-se, Jesus não vai condenar ninguém porque pecou. Jesus não vai condenar ninguém porque estava nas trevas. Se você aceitar a luz, se você abandonar os seus pecados, a história de Jesus e a história que nós devemos compartilhar com as pessoas é que Jesus carregará os seus fardos. Jesus já morreu por seus pecados e as suas culpas. Deponha sobre ele. E você então vai encontrar aqui, poder, está na pergunta 7. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você terá vida e vida em abundância. Você viverá em sabedoria, em justiça e em santificação. Mas se você não está vivendo dessa maneira, em paz, em poder, em sabedoria e justiça, se você não está vivendo em santidade, você precisa depor esses fardos sobre Cristo. E Ele lhe dará vida e vida em abundância. Meu querido amigo, que nós possamos compartilhar sobre não apenas a história de Jesus, mas o que esse Jesus fez na minha e na sua vida. Que Deus o abençoe.